Olá, meus irmãos da CIV. Estamos eu e a irmã Josiane aqui para fazer a abertura da nossa vigília de oração por missões nacionais, com o tema Jesus Cristo é a única esperança. Meus irmãos, vamos nos manter firmes nessa vigília de oração, cada um cumprindo o seu horário, aquilo que foi o nosso compromisso, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Vamos nos manter em oração, orando pelos pedidos que nós estamos colocando, os nossos pedidos gerais, mas também os pedidos que nos são específicos, aqueles pedidos que têm a ver com nós mesmos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos na igreja. Os pedidos gerais são para orarmos pelo nosso país. Vamos orar pela nossa nação, que tem vivido momentos tão difíceis. Vamos orar pela Junta de Missões Nacionais, para que Deus fortaleça esta instituição, esta organização que é nossa, que tem dado conta deste trabalho de evangelizar o Brasil. Vamos orar pelos nossos missionários, pelos projetos que a Junta de Missões Nacionais tem, pela liderança do pastor Fernando Brandão. Vamos orar também pelas igrejas batistas, que é quem cooperam umas com as outras e fortalecem este trabalho. Então vamos ficar firmes. Serão 24 horas de oração pelo nosso país, pela Junta de Missões Nacionais e também pelas igrejas batistas em todo o Brasil que estão unidas nesta campanha por missões nacionais. Meus irmãos, para este momento, para a abertura da nossa vigília, eu separei um texto para a nossa reflexão que está lá no livro de Números, capítulo 20 e o verso 6, que nos diz assim: Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Esse texto aqui, este versículo, ele trata de um momento em que Moisés e Arão, eles foram orar, porque eles não tinham outra coisa a fazer. Vocês podem ler a perícope toda, o texto todo, que está no livro de Números, capítulo 20, e versos do 1 ao 13. Eu destaquei apenas o versículo 6. Mas esse texto aqui fala do momento em que Moisés e Arão, com toda aquela congregação dos filhos de Israel, aquela multidão de gente, eles chegam no deserto de Zim, no lugar chamado Cádiz, e ali vem a óbito a irmã deles, Miriam. Moisés e Arão, naquele momento, estavam sofrendo a dor do luto, a dor da perda de alguém muito querida. Naquele momento, chegando àquele deserto, o povo de Israel começa a sentir falta de alimento. Eles não tinham aqueles alimentos que eles achavam o melhor. Eles não tinham nem o básico, quanto mais o melhor. E naquele momento eles começam então a xingar Moisés e Arão por conta da falta de água, por conta da falta de alimento. Eles começam a dizer que era melhor que eles tivessem perecido, tivessem morrido já com os seus irmãos que já haviam morrido. Eles começam a dizer que teria sido melhor ter ficado lá naquela terra terrível de escravidão que era o Egito. Tudo isso por causa da falta que eles estavam padecendo naquele momento. Se o povo estava sofrendo por conta desta condição, Moisés e Arão estavam sofrendo muito mais, porque além de estarem sofrendo tudo isto também, eles estavam agora sofrendo a afronta do povo, por conta daquele momento de dificuldade que eles estavam vivendo. Além disso, eles estavam sofrendo também porque o povo, nesse momento, resolveu afrontar o próprio Deus. O povo estava se mostrando blasfemo naquele momento, blasfemando do próprio Deus, duvidando do seu poder. Que coisa terrível. E a única coisa que Moisés e Arão tinham que fazer naquele momento é o que nós precisamos também fazer. É a única coisa que nós, como cristãos, precisamos fazer nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Orar. A Bíblia nos diz aqui no versículo 6 que eu li, que eles foram orar. Moisés e Arão foram prostrar o seu rosto em terra, diante do Senhor. Eles foram orar e colocar aquela condição diante de Deus. Então vamos orar. Se orarmos, certamente seremos vitoriosos. As coisas começarão a acontecer. Tudo aquilo que nós queremos para a nossa nação, tudo aquilo que nós queremos para a nossa Junta de Missões Nacionais, para que eles façam e continuem realizando este trabalho, tudo aquilo que nós queremos para as nossas igrejas e das nossas igrejas, inclusive de nós mesmos, como Segunda Igreja Batista de Paudalho, Deus, Ele vai nos conceder, porque nós oramos.
Se nós lermos aqui o restante do texto, nós vamos ver que naquele momento Deus deu a Moisés uma condição maravilhosa de, com a sua vara, fazer com que aquele povo tivesse água para beber. No deserto, jorrou uma fonte. E é isso que Deus ele quer fazer em nossas vidas. Deus quer transformar o deserto que muitas vezes nós estamos vivendo em fonte para a glória dele. E o texto nos diz aqui que ainda que não tivesse água para beber, não tivesse aparecido comida para aquele povo, que ainda que Deus não tivesse suprido a necessidade do povo naquele momento, a coisa mais maravilhosa que aconteceu foi Moisés e Arão experimentarem e presenciarem a glória do Senhor. O texto nos diz aqui no versículo 6, e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Vamos orar, irmãos, para que nós também possamos estar diante, enxergar e ver, maravilhados, a glória do Senhor sobre a nossa vida. Esta palavra que eu deixo para os irmãos, vamos permanecer firmes em oração. E antes de orarmos, abrindo aí a nossa vigília de oração, eu quero louvar com o hino 152 do cantor cristão Pastor Divino. Então vamos louvar. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo fazem ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo nesta humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Esse louvor fala que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor divino. E assim como naquele momento, aquela congregação de Israel, todo aquele povo estava ali como um só rebanho, precisando desse pastor, do divino pastor naquele momento, nós também precisamos dele. E é certo que ele irá atender a nossa petição, como nos diz aqui o louvor, dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. É com humildade que nós nos colocamos diante do Senhor. E sabemos que Jesus ele vai atender a nossa oração. E nós vamos orar agora, e eu quero aproveitar a presença da minha querida esposa, a irmã Josiane, que está comigo, e ela vai nos conduzir a Deus, numa palavra de oração. Vamos orar. Oremos. Senhor amado Deus, eterno Pai, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos aqui nesse momento da vigília de oração. Senhor Deus, nos ajuda, ó Pai, nessas 24 horas, abençoa, Senhor Deus, cada irmão, Senhor Deus,
que irá fazer a sua participação. Ó Senhor, nos ajuda em tudo, ó Deus. Tem misericórdia daqueles que estão necessitando. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos. Tem misericórdia, Senhor Deus, daqueles, Deus, que não têm um lar, que não têm, Senhor Deus, um teto para viver. Deus, tem misericórdia. Ajuda, Senhor Deus, a junta de missões. Ajuda-nos durante toda a noite, durante toda a madrugada. Abençoa cada irmão, Senhor Deus, que irá fazer a sua participação. É tudo o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe a nossa comunhão. Que Deus abençoe as igrejas batistas. Que Deus abençoe a nossa cooperação com a Junta de Missões Nacionais. Que Deus abençoe a Junta de Missões Nacionais e abençoe o nosso Brasil. Até mais, irmãos.